Vou começar lembrando um samba que dizia: "Ô Antonico, vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração para o Nestor que está vivendo em grande dificuldade." E esse samba fantástico é do Ismael Silva, né? Nossa memória é curta, curtíssima. O ano era de 1998 e o desemprego já começava a crescer, né? Uma mudança radical na forma de trabalhar e no tamanho da organização das empresas. E começava a nascer no Brasil aquilo que em algum momento vai ser a tal da Free Agent Society, né? Hoje, né? 2018, 20 anos depois, literalmente, o desemprego explode, né? E o formato de se relacionar e de trabalhar no ambiente corporativo muda por completo, né? É totalmente diferente, né? Mas deixa eu primeiro recordar com vocês, nesse memorabilia, o que eu escrevi sobre a The Free Agent Society, né? Eu escrevi o seguinte: dentre os paradoxos do mundo moderno, o mais cruel de todos é que nunca houve tanta paz e progresso, nunca a tecnologia esteve tão a serviço do homem, foi tão amigável e nunca se viveu uma crise social da dimensão como a que estamos vivendo e que só tende a se agravar, né? Assim como Ismael Silva em seu samba antológico, eu procurei ponderar. Eu tinha escrito um artigo semanas antes, procurei ponderar semanas atrás que é urgente a criação de alguma espécie de colchão social para amortecer e atenuar o drama que vivem os milhões de Nestores brasileiros e enquanto é tempo. No meu entendimento, mais que todas as demais providências, escrevia eu há 20 anos, deveria ser o compromisso de honra do Fernando Henrique. O Fernando Henrique estava se preparando para a sua reeleição, né? Que o colchão social deveria ser o compromisso de honra do Fernando Henrique, do seu segundo governo, né? Para enfrentar a chamada fase de transição da sociedade industrial para a sociedade de serviço, que estava engatinhando naquele momento e que agora está explodindo, né? E eu dizia, né? Enquanto perdurar a transição e o último Nestor não for reciclado, recondicionado e retreinado para os próximos tempos, todos vão precisar de muito apoio, respeito e consideração a que têm direito todos os seres humanos. Isso posto, vamos saltar no futuro e procurar entender a nova economia que estava nascendo naquele momento, não é? Onde desaparecem os empregos e multiplicam-se as microempresas individuais, que nos Estados Unidos eles já chamavam há 20 anos de Free Agent Society, não é? Na semana anterior eu tinha abordado o tema, não é? E estava abordando de novo naquela semana, né? E eu dizia: hoje vamos falar um pouco sobre os Free Agents, que nos Estados Unidos já são mais de 25 milhões de pessoas e que no Brasil já significa um contingente de 2 milhões de brasileiros, né? Na impossibilidade de uma rápida recolocação, o que acontece? Os desempregados começam a fazer bicos para amigos, parentes e eventualmente para ex-empregadores. Com o passar do tempo, eles começam a tomar gosto pela liberdade e independência e a consciência que o risco é no mínimo igual entre ser empregado e ser independente, e eles começam a se acostumar e a gostar da nova situação. Alguns têm uma recaída e voltam a procurar emprego e eventualmente até conseguem se reempregar, mas parcela significativa segue em frente e converte-se em agente livre, num free agent, né? Nos Estados Unidos, eu dizia há 20 anos, a instituição está tão madura e desenvolvida que ela foi devidamente facilitada pela internet, né, pelos chats, pelos sites, que recentemente, né, há 20 anos, os free agents se reuniram, alguns milhões, pela internet e proclamaram a declaração de independência e que mereceu uma matéria grande da revista Fast Company no ano de 1998, né? Essa declaração de independência dos free agents, por si só, define o que é e qual é a filosofia e o espírito deles, né? E aí, naquele momento, há 20 anos, é uma pergunta que se impõe hoje, eu te perguntava, né? Será que você, prezado e querido amigo, vai continuar insistindo em procurar empregos que dia após dia diminuem? Ou vai se alistar e engrossar a legião, não é, dos free agents, né? E aí eu traduzia os mandamentos dos free agents, não é, que eram os seguintes: 1. A partir de agora, todo trabalho é pessoal. E por acreditar nisso, nos dispomos a somar nossas individualidades e competências específicas na certeza de que produziremos mais e seremos
mais felizes. 2. Nada é permanente. Segurança é uma ilusão. Basear toda uma vida na insegurança de um emprego é praticar todos os dias roleta russa. Em verdade, numa economia de oportunidades, a segurança verdadeira está na liberdade e na independência. 3. O maior dentre todos os poderes é a liberdade de dizer não. Os free agents têm a liberdade de escolher o cliente para quem querem trabalhar e os projetos em que pretendem trabalhar. 4. O medo não leva a lugar algum. Enquanto executivos, passamos a maior parte do tempo movidos pelo medo. Hoje, livres, descobrimos que o medo, além de nada produzir, ainda reduz de uma maneira significativa o nosso desempenho. 5. Quando se trabalha naquilo que se gosta, rende-se muito mais. É fundamental ter-se alegria e felicidade no trabalho. 6. Rompemos nossos elos, se é que um dia existiram, com as grandes organizações. Mas fazemos parte da empresa que mais cresce no mundo, não é? A Free Agent SA, não é? A Free Agent Society. Eu escrevi isso em fevereiro de 1998. Hoje, julho de 2018, exatos 20 anos depois, todos os prognósticos e profecias estão mais do que confirmados, não é? Ingressamos no sharing world, não é? O mundo da economia compartilhada, onde prevalecem os free agents, né? Os agentes livres, os prestadores de serviços, nós que alocamos nossas competências e talentos para diferentes empresas e projetos simultaneamente. Embora, e tristemente, muitos profissionais, até compreensível, né, continuem acreditando que os tempos do emprego e das carreiras em algum momento do futuro, não é, estarão de volta, definitivamente isso não vai acontecer, não é? Eu termino essa reflexão, muito a propósito de hoje, a partir dos números que foram divulgados nessa semana, não é, pelo IBGE, me recordando de uma poesia do Edgar Allan Poe, não é? A monumental poesia The Raven, né, O Corvo, que foi traduzida magistralmente apenas pelo Fernando Pessoa, né? O título em português da poesia é Nunca Mais, né? E o que o Edgar Allan Poe dizia naquela poesia dele, O Corvo, né? Ele dizia, né? Abri então a vidraça e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar sereno e lento, pousou sobre os meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. E essa ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro dos seus ares rituais. E eu disse, tem uns aspectos tosquiados, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado, lá das trevas infernais, dize-me qual o teu nome, lá nas trevas infernais. E disse o corvo, nunca mais. É isso, amigos. O emprego tal como nós conhecemos e que ainda ocupa milhões de trabalhadores em todo o mundo, simplesmente acabou, não é? Nunca mais. Como já se sabia há mais de 20 anos e conforme eu acabei de mostrar para vocês num artigo que eu escrevi em 1998.